Voando alto nos céus e mantendo o olhar atento no solo, os drones sempre conseguiram capturar o que está além da nossa imaginação, de lendas misteriosas a gigantescos leviatãs e de encontros extraterrestres a fenômenos paranormais. Nada pode se esconder do olhar atento desses dispositivos engenhosos. Os seus voos levam-nos a um mundo de maravilhas escondidas e revelações surpreendentes. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo natural e cultural. Vamos começar. Número 1. Em uma enseada escondida. Numa enseada escondida ao longo da costa do Mediterrâneo, um grupo de investigadores marinhos estava a realizar uma pesquisa de rotina quando se deparou com uma criatura marinha que não era outra senão uma sereia. As imagens a mostravam sentada em uma pedra com a pele pálida e uma aparência assustadora. Ele tinha cabelos longos, pendurados como algas marinhas, e escamas ásperas que contrastavam com a rocha. A equipe olhou para a sereia com espanto enquanto ela movia a cabeça de uma forma muito incomum, contribuindo para as histórias que todos já ouvimos. Número 2. Avistamento de sirene. Um grupo de pessoas descobriu uma sereia sentada no topo de uma pedra. Assim que apareceu, a sereia pulou na água e desapareceu. O rosto da sereia parecia estranho, mas seu corpo era surpreendentemente flexível. Suas escamas coloridas eram brilhantes e atraentes. Mesmo que seu rosto estivesse distorcido, ela ainda fascinava aqueles que a viam, fazendo-os se perguntar se ela realmente poderia estar viva. Embora muitas pessoas nunca tenham acreditado na existência de sereias no passado, essas imagens conseguiram trazer de volta à luz aquelas antigas histórias populares. Não importa se o avistamento foi fruto da imaginação ou um fenômeno real. Foi o suficiente para lembrar as pessoas que há muita coisa que o oceano não quer explicar. Número 3. Besta peluda. Enquanto caminhava perto de um canal, um homem percebeu algo estranho e começou a gravar. A poucos metros de distância, uma cabeça emergiu na superfície da água, era escuro e peludo. Algumas de suas características estavam bastante escondidas pela água, mas a textura granulada e desgrenhada de seu pelo parecia assustadora. A fera estava no meio do lago, deixando os espectadores incrédulos. O que poderia ser isso? A filmagem deixou mais perguntas do que respostas. Às vezes, até mesmo lugares comuns podem esconder segredos extraordinários. Número 4. Análise laboratorial. Ao testar seu drone, um homem capturou imagens inesperadas. Vários trabalhadores do laboratório carregavam o que parecia ser uma criatura numa maca. À distância, suas feições lembravam uma sereia, com cauda longa e corpo humanoide. A identidade exata da criatura não era clara, mas parecia estar destinada a um laboratório ou outra instalação para exame. Como sempre, a questão permanece: as autoridades revelarão algo sobre esta estranha descoberta? Por enquanto, as imagens deixam mais perguntas do que respostas. Número 5. Bloqueio. Em agosto, um campista fez uma descoberta surpreendente enquanto gravava imagens de drones perto das margens do Lago Ness. Ele estava participando do Great Glen Canoe Challenge para arrecadar fundos para a Alzheimer's Society. Ele notou que a figura parecia muito semelhante aos avistamentos de Nessie. Ele expressou entusiasmo e notou que não havia restos de madeira ou detritos na área que pudessem explicar a forma, deixando a identidade da criatura aberta à especulação. A aventura deles não só resultou nessas imagens intrigantes, mas também ajudou a arrecadar 15 mil libras para a caridade, já que o grupo completou o desafio em 4 dias, cobrindo um total de 62 milhas. Número 6. Leviatã do Oceano. Viajando em um dos 3 helicópteros, um passageiro filmou imagens impressionantes sobre um oceano arenoso. Ele viu uma criatura gigante debaixo d'água. Seu enorme corpo serpentino lembrava um grande redemoinho que começava a se formar enquanto a cobra se contorcia na água. A tripulação do helicóptero ficou maravilhada.
Assim como nós, isto trouxe de volta a consciência de quão profundo é realmente o oceano, e ainda estamos longe de saber tudo sobre ele. Número 7. Pilhas de macarrão. Um homem encontrou longas estacas pretas e gelatinosas movendo-se na água perto de uma costa rochosa. O homem tocou-os e tentou captar aquelas formações clássicas que pareciam balançar e mover-se com a maré da água. A aparência da entidade era estranha não só para as pessoas na vida real, mas também na internet, despertando reflexões sobre sua verdadeira identidade. Acreditava-se que poderiam ser algas negras, um tipo de alga pegajosa que cresce em florestas subaquáticas. Alguns pesquisadores notaram que, embora essas formações parecessem algas comuns, sua coloração escura e brilhante as tornava emocionantes e acrescentava um certo mistério. Número 8. Homens no fundo do mar. Um morador local filmou cerca de 5 ou 6 homens sentados no fundo do mar, de uma janela. Foi surpreendentemente estranho, pois ninguém sabia o que os homens estavam fazendo na água. Suas ações permaneceram um mistério, e parecia para alguns espectadores que eles estavam realizando algum tipo de ritual. Embora as pessoas tenham tentado investigar o assunto, o mistério permanece sem solução. Número 9. Garota de Olhos Pretos. Um grupo de caminhantes descobriu a lendária Garota de Olhos Pretos, uma figura frequentemente associada a encontros misteriosos em Cannock Chase. Eles viram uma criatura estranha com chapéu de cowboy perto das árvores. Dizia-se que ela era uma jovem que tinha olhos roxos, com as histórias assustadoras. Testemunhas relataram avistamentos semelhantes na área. Este interesse crescente trouxe questões e debates sobre o sobrenatural e extraterrestre observado em Cannock Chase. Número 10. OVNI avistado na Antártica. Uma equipe de pesquisa estava na Antártica quando notou algo estranho se movendo na superfície da água. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que era um OVNI que, após navegar na superfície da água, subiu. Foi terrivelmente rápido. Ele surgiu do gelo e deixou um redemoinho de névoa para trás. Foi uma presença alienígena ou um fenômeno natural? O avistamento despertou curiosidade, aumentando os mistérios do continente congelado. Número 11. Misteriosa missa voadora. Um grupo de observadores de pássaros no campo viu uma massa misteriosa no céu. A princípio parecia que os pássaros estavam se alimentando de uma nuvem de insetos, mas após uma inspeção mais detalhada, ficaram mais fascinados. No entanto, esta massa voadora estava emitindo fumaça. Alguns sugeriram que poderia ser um avião com defeito. Os pássaros voavam ao redor, aumentando a cena estranha. Alguns espectadores especularam que a fumaça poderia estar atraindo pássaros, enquanto outros se perguntaram se poderia ser a presença de um objeto voador não identificado. Como sempre, a verdade permanece incerta e pouco se sabe sobre a estranha criatura que testemunharam. Número 12. Alce perdendo seus chifres. Em um terreno remoto e nevado, um aventureiro gravou imagens de um alce perdendo seus chifres. À medida que o alce vagava, era possível notar que seus chifres caíam gradualmente. Foi um encontro raro que, felizmente, foi capturado pela câmera. Mais tarde, o aventureiro recuou e se aproximou da área onde o alce foi avistado. Os chifres caíram na neve. As montanhas nevadas revelaram um encontro inesperado. Os chifres que você pegou sempre o lembrarão da experiência notável que você testemunhou. Número 13. Homem Palhaço. O drone deste homem capturou uma cena verdadeiramente aterrorizante. Uma figura alta, vestida de palhaço, emergiu de uma caverna. Seu cabelo vermelho neon era selvagem e crespo, e seu rosto mascarado tinha uma expressão assustadora. Enquanto o drone pairava nas proximidades, o palhaço começou a escrever símbolos estranhos na areia. Talvez um aviso ao observador. De repente, ele jogou algo no drone, tentando derrubá-lo. Momentos depois, ele pulou em direção a uma pessoa na praia. Mas eles conseguiram escapar bem a tempo. O encontro arrepiante deixou um ar de mistério e medo.
pois ninguém sabia quais eram as verdadeiras intenções do palhaço. Número 14. OVNIs perseguindo aviões. Um transeunte aleatório que estava na área de um campo de aviação militar durante uma sessão de treinamento descobriu um OVNI perseguindo os caças. O OVNI tinha uma forma esbelta e alongada com um brilho fraco comparado aos caças. Seus movimentos eram instáveis e ele se movia para o lado. No entanto, este episódio mostra o enigma não resolvido dos OVNIs. O governo especulou que poderia haver alguma força extraterrestre tentando fugir dos caças, mas as respostas ainda não são claras. Número 15. Massa de peixes em movimento. Em 11 de outubro de 2022, um operador de drone capturou uma vista fascinante na costa de Seaside Park, Nova Jersey, um enxame de peixes que mudou e se transformou em múltiplas formas enquanto nadava na água. A massa escura e giratória de peixes movia-se de maneiras que pareciam naturais e estranhas, deixando os espectadores fascinados. Sua forma em constante mudança levantou questões. O que estava causando essa exibição hipnótica? As imagens rapidamente ganharam atenção, aumentando o mistério do que existe abaixo da superfície do oceano. Número 16. Monstro de duas cabeças. Um grupo de amigos caminhava pela praia quando um deles viu algo bastante incomum na água. Bastante curiosos, chegaram o mais perto possível para ver o que era. Era um monstro de duas cabeças, com longas pernas ondulando debaixo d'água. Era de uma cor amarelo pálido, e a estrutura das pernas praticamente lembrava os braços de um polvo. A terrível criatura deixou um grande mistério sobre a existência do que ainda não foi descoberto. Número 17. Fantasma indonésio. Um explorador gravou sua última viagem à floresta tropical da Indonésia. À medida que a câmera se movia sobre as águas calmas, ela mostrava uma figura translúcida vestida com roupas brancas e, em segundos, a figura afundou na água. Considera-se que o local possui inúmeros mitos sobre espíritos e outras entidades sobrenaturais, o que o torna um centro para pessoas que acreditam em atividades paranormais. Alguns podem chamar isso de ilusão ou criação de suas próprias mentes, enquanto outros podem considerá-lo como uma possibilidade de o local ter uma conexão antiga com as práticas espirituais tradicionais dos habitantes locais. Número 18. Polvo cobertor. Há alguns dias, alguns moradores locais testemunharam uma estranha criatura nadando perto de uma área costeira. Ao observá-lo de perto, um deles reconheceu-o como uma espécie rara. O polvo-manta caracterizava-se por possuir braços grandes que podiam inflar até o tamanho do corpo da criatura, agindo como um cobertor, principalmente quando corria o risco de ser atacado. Tinha tons vermelhos e azuis e podia se transformar em marrons e cinzas para se camuflar. Quão incrível é isso! O oceano contém mais do que poderíamos imaginar, e este polvo é a prova viva disso. Número 19. Baleia cinzenta. Recentemente, um explorador capturou uma visão incrível na costa de Newport Beach. Uma linda baleia cinzenta, esta magnífica criatura nadava com marcas incomuns em seu corpo. Pouco depois, ele percebeu que faltava a barbatana caudal, muito necessária para que as baleias encontrem o caminho no oceano. Porém, a baleia voltou a descansar devido à longa viagem que fez do Alasca ao México. Este encontro fornece uma visão poderosa das lutas que as criaturas marinhas enfrentam diariamente. Número 20. Susto de tubarão. Há alguns anos, este vídeo mostra imagens de drones de um barco flutuando no meio do oceano. No início, tudo parece normal até que algo aparece perto do barco. Não! Desta vez não é um monstro marinho. Um tubarão decidiu assustar os marinheiros. Este grande tubarão branco não apenas nadou perto do barco, mas também começou a mordê-lo com suas poderosas mandíbulas. Quase arrancou a lateral do barco antes de nadar de volta ao oceano. Felizmente, os pescadores a bordo não ficaram feridos, mas certamente têm uma história para contar. Número 21. Mistério distorcido. Um grupo de turistas estava em uma floresta quando se deparou com um réptil de aparência estranha. A princípio pensaram que fosse um crocodilo, mas assim que se aproximou,
Suas características começaram a ficar claras. Embora tivesse escamas, faltava focinho. A criatura não era um crocodilo. Estranhamente, moveu-se rapidamente pelo chão. Suas características serpentinas permitiam que deslizasse facilmente pela lama. Os espectadores ficaram surpresos com o que testemunharam. Número 22. Misteriosa massa voadora. A princípio parecia que os pássaros estavam se alimentando de uma nuvem de insetos, mas, após uma inspeção mais detalhada, ficaram mais fascinados. No entanto, esta massa voadora estava emitindo fumaça. Alguns sugeriram que poderia ser um avião com defeito. Os pássaros voavam ao redor, aumentando a cena estranha. Alguns espectadores especularam que a fumaça poderia estar atraindo pássaros, enquanto outros se perguntaram se poderia ser a presença de um objeto voador não identificado. Como sempre, a verdade permanece incerta e pouco se sabe sobre a estranha criatura que testemunharam. Número 23. Alce perdendo seus chifres. Em um terreno remoto e nevado, um aventureiro gravou imagens de um alce perdendo seus chifres. À medida que o alce vagava, era possível notar que seus chifres caíam gradualmente. Foi um encontro raro que, felizmente, foi capturado pela câmera. Mais tarde, o aventureiro recuou e se aproximou da área onde o alce foi avistado. Os chifres caíram na neve. As montanhas nevadas revelaram um encontro inesperado. Os chifres que você pegou sempre o lembrarão da experiência notável que você testemunhou. Número 24. Homem Palhaço. O drone deste homem capturou uma cena verdadeiramente aterrorizante. Uma figura alta vestida de palhaço emergiu de uma caverna. Seu cabelo vermelho neon era selvagem e crespo, e seu rosto mascarado tinha uma expressão assustadora. Enquanto o drone pairava nas proximidades, o palhaço começou a escrever símbolos estranhos na areia, talvez um aviso ao observador. De repente, ele jogou algo no drone, tentando derrubá-lo. Momentos depois, ele pulou em direção a uma pessoa na praia, mas eles conseguiram escapar bem a tempo. O encontro arrepiante deixou um ar de mistério e medo, pois ninguém sabia quais eram as verdadeiras intenções do palhaço. Número 25. Aviões perseguidores de OVNIs. Um transeunte aleatório que estava na área de um campo de aviação militar durante uma sessão de treinamento descobriu um OVNI perseguindo os caças. O OVNI tinha uma forma esbelta e alongada com um brilho fraco comparado aos caças. Seus movimentos eram instáveis e ele se movia para o lado. No entanto, este episódio mostra o enigma não resolvido dos OVNIs. O governo especulou que poderia haver alguma força extraterrestre tentando fugir dos caças, mas as respostas ainda não são claras. Número 26. Massa de peixes em movimento. Em 11 de outubro de 2022, um operador de drone capturou uma vista fascinante na costa de Seaside Park, Nova Jersey, um enxame de peixes que mudou e se transformou em múltiplas formas enquanto nadava na água. A massa escura e giratória de peixes movia-se de maneiras que pareciam naturais e estranhas, deixando os espectadores fascinados. Sua forma em constante mudança levantou questões. O que estava causando essa exibição hipnótica? As imagens rapidamente ganharam atenção, aumentando o mistério do que existe abaixo da superfície do oceano. Número 27. Monstro de duas cabeças. Um grupo de amigos caminhava pela praia quando um deles viu algo bastante incomum na água. Bastante curiosos, chegaram o mais perto possível para ver o que era. Era um monstro de duas cabeças com longas pernas ondulando debaixo d'água. Era de uma cor amarelo pálido e a estrutura das pernas praticamente lembrava os braços de um polvo. A terrível criatura deixou um grande mistério sobre a existência do que ainda não foi descoberto. Número 28. Fantasma indonésio. Um explorador gravou sua última viagem à floresta tropical da Indonésia. À medida que a câmera se movia sobre as águas calmas, ela mostrava uma figura translúcida vestida com roupas brancas, e em segundos a figura afundou na água.
Considera-se que o local possui inúmeros mitos sobre espíritos e outras entidades sobrenaturais, o que o torna um centro para pessoas que acreditam em atividades paranormais. Alguns podem chamar isso de ilusão ou criação de suas próprias mentes, enquanto outros podem considerá-lo como uma possibilidade de o local ter uma conexão antiga com as práticas espirituais tradicionais dos habitantes locais. Número 29. Polvo cobertor. Há alguns dias, alguns moradores locais testemunharam uma estranha criatura nadando perto de uma área costeira. Ao observá-lo de perto, um deles reconheceu-o como uma espécie rara. O polvo-manta caracterizava-se por possuir braços grandes que podiam inflar até o tamanho do corpo da criatura, agindo como um cobertor, principalmente quando corria o risco de ser atacado. Tinha tons vermelhos e azuis e podia se transformar em marrons e cinzas para se camuflar. Quão incrível é isso! O oceano contém mais do que poderíamos imaginar, e este polvo é a prova viva disso. Número 30. Baleia cinzenta. Recentemente, um explorador capturou uma visão incrível na costa de Newport Beach. Uma linda baleia cinzenta. Esta magnífica criatura nadava com marcas incomuns em seu corpo. Pouco depois, ele percebeu que faltava a barbatana caudal, muito necessária para que as baleias encontrem o caminho no oceano. Porém, a baleia voltou a descansar devido à longa viagem que fez do Alasca ao México. Este encontro fornece uma visão poderosa das lutas que as criaturas marinhas enfrentam diariamente. Número 31. Susto de tubarão. Há alguns anos, este vídeo mostra imagens de drones de um barco flutuando no meio do oceano. No início, tudo parece normal até que algo aparece perto do barco. Não, desta vez não é um monstro marinho. Um tubarão decidiu assustar os marinheiros. Este grande tubarão branco não apenas nadou perto do barco, mas também começou a mordê-lo com suas poderosas mandíbulas. Quase arrancou a lateral do barco antes de nadar de volta ao oceano. Felizmente, os pescadores a bordo não ficaram feridos, mas certamente têm uma história para contar. Número 32. Sereias. Um explorador usando um drone capturou acidentalmente algo inesperado. Um grupo de sereias foi visto no meio do oceano. Essas criaturas moviam-se pela água com suas figuras perturbadoras subindo e descendo. Mas o que tornava tudo mais surpreendente era que interagiam entre si de maneira perturbadora. Este vídeo despertou a curiosidade das pessoas, que propuseram diferentes explicações. Algumas pessoas desacreditaram este vídeo, alegando que nada mais era do que golfinhos migratórios. No entanto, os entusiastas das sereias começaram a pesquisar mais sobre esses humanoides subaquáticos. Número 33. Jacaré gigante. Um morador local descobriu um enorme jacaré caído na margem de um rio. As pessoas se reuniram para vê-lo assim que se espalharam notícias sobre o grande réptil. Entre as numerosas pessoas do bairro, notou-se um homem aproximando-se gradativamente do jacaré. Tinha um corpo largo e maciço, com grandes placas distintas espalhadas pela pele. Seus olhos eram carnudos, mas alertas, movendo-se de um ponto a outro. Encontrar tal fauna deixa para trás a questão de saber se os humanos estão realmente invadindo a vida selvagem. Número 34. Tubarão-tigre. Em 24 de novembro, imagens de drones foram gravadas em Miami Beach, Flórida. O que foi uma surpresa. Pessoas foram vistas nadando sem saber que havia um tubarão-tigre bem perto da costa. Quando o vídeo foi ampliado, percebeu-se que o tubarão não tinha um tamanho comum e se movia livremente na água, quase sem ser perturbado pela presença humana. Como o tubarão tinha um padrão único de linhas pretas, ele ficava bem camuflado na água e, portanto, os nadadores mal conseguiam notá-lo se movendo perto deles. Número 35. Alce sem cabeça. Uma visão estranha perto dos trilhos do trem deixou as pessoas perplexas quando avistaram um alce sem cabeça caminhando calmamente pela floresta. O animal se movia como se não faltasse nada, o que tornava a cena ainda mais misteriosa. Número 36. Túnel da Área 51. Um cinegrafista
estava filmando a área do túnel da Área 50. E quando viu um caminhão passando pelo grande túnel, parecia interminável e a abertura do túnel escuro o fez perder-se. Há rumores de que este túnel esteja localizado na Área 51, um local famoso por experimentos secretos do governo. Existe a possibilidade de que este caminhão esteja transportando itens ultra secretos que o governo não deseja que o público conheça. O que você acha que poderia estar do outro lado? Número 37. Veado na neve. Imagine um campo nevado onde um grupo de cervos se move em um estranho círculo giratório. Essas imagens capturaram algo muito semelhante. Parecia tão estranho que as pessoas começaram a se perguntar se o cervo estava possuído ou controlado por alguma força sobrenatural. Seu movimento perfeitamente coordenado levantou muitas questões. Mas a razão é muito mais simples. Especialistas em vida selvagem reuniram os cervos em uma área segura para protegê-los de predadores e condições climáticas adversas. Eles também apararam os chifres para evitar que se machucassem. Esta é apenas uma parte do cuidado com a vida selvagem, garantindo que os cervos permaneçam seguros e saudáveis. Número 38. Orbes vermelhos. Um morador relatou um céu nublado quando vários flashes vermelhos apareceram de repente piscando por entre as nuvens. Algumas luzes se moviam enquanto outras permaneciam imóveis, formando uma cena estranha. O comportamento incomum gerou especulações. Seriam balões meteorológicos, drones ou algo mais extraordinário? A forma como algumas luzes se moviam pelo céu enquanto outras permaneciam imóveis levou alguns a se perguntarem se estavam criando um padrão ou sinalizando algo desconhecido. O local misterioso deixou os habitantes da cidade perplexos, com muitas perguntas sobre o que eram aquelas luzes vermelhas e se elas tinham algum significado mais profundo. Número 39. Avistamento de OVNIs. Recentemente, um passageiro de um voo comercial filmou 3 OVNIs. Ele viu objetos voadores redondos e metálicos flutuando entre as nuvens. Não havia sinais de hélices, que fazem parte de qualquer aeronave comum, levantando questões sobre OVNIs. Os passageiros do voo tinham certeza de ter encontrado navios de outro mundo, mas isso ainda não foi confirmado pelas autoridades. O que você acha que esses objetos voadores poderiam ser? Realmente uma trindade de naves alienígenas ou algo ainda mais estranho? Número 40. Trio misterioso. 3 amigos usaram seu drone para capturar um campo assombrado. As imagens capturadas revelaram uma visão surpreendente. 3 seres estranhos parados, imóveis. As criaturas tinham características humanas, porém eram bastante magras, com tom de pele claro, membros alongados e cabeças assimétricas. Todos estavam em posturas individuais, indicando que estavam observando algo ou até apontando uns para os outros. Muitas pessoas não puderam deixar de questionar se eram alienígenas ou algum tipo de espécie desconhecida. Número 41. Criatura em East Yorkshire. Em março de 2023, a carcaça de uma baleia comum de 30 toneladas foi encontrada em uma praia em Bridlington, East Yorkshire. Era preto como azeviche, com cerca de 15 metros de comprimento. Muitas pessoas se reuniram para ver o enorme animal. À medida que mais e mais pessoas se reuniam em torno da baleia, as autoridades sentiram uma sensação de desconforto. Então, decidiram movê-la para um manejo adequado. Mudá-lo foi um grande negócio e quase impossível mudar para outro lugar. Porém, a ideia da dissecação foi posteriormente negada para preservar a beleza da baleia e prestar muito respeito aos seres oceânicos, como deveria ser. Número 42. Encontro misterioso. Um vídeo mostrou uma mulher parada calmamente em um parque enquanto olhava ao redor. De repente, ele parou, acenou levemente com a cabeça e levantou lentamente a mão direita como se fosse pegar alguma coisa. A princípio, seus movimentos pareciam estranhos, pois não havia nada aparente que pudesse ser sentido. Então, num piscar de olhos, uma garotinha apareceu ao lado dele. A mulher não se surpreendeu quando a jovem começou a andar na sua frente. As pessoas também notaram que a mulher parecia estar esperando a chegada da menina.
Alguns acreditavam que a menina se teletransportava, e outros achavam que a mulher tinha o poder de atrair pessoas para ela. O vídeo nos deixou em suspense. Número 43. Homem esguio. Dois meninos em Ohio receberam o maior susto de suas vidas em 30 de outubro de 2023. Os meninos levaram seu drone para uma floresta e notaram uma figura à distância, vestida com uma túnica branca e movendo-se com uma calma anormal. Enquanto continuavam a gravar, não puderam acreditar quando a figura desapareceu de sua vista apenas para reaparecer um pouco mais tarde em outra área. O vídeo foi compartilhado online com muitas pessoas alegando que a figura era o Slender Man. No entanto, os céticos provavelmente descartarão as imagens como um mero truque de luz ou encenação. A experiência vivida pelos meninos pode fazer muito sentido para quem acredita na existência de tais entidades. Número 44. Discussão sobre sereias. Em 20 de outubro de 2013, uma sereia foi vista na ilha de Maiorca, na Espanha. Um homem capturou a figura em sua câmera enquanto pescava. Ele capturou uma entidade estranha sentada na rocha perto da costa. A criatura era bastante atraente, sua pele era azul e macia e parecia brilhar à luz do sol. Mais especificamente, ela não tinha pelos em todo o corpo, o que a fazia parecer diferente das sereias das quais ouvimos falar nos contos de fadas. Alguns descreveram-no com grande fascínio, enquanto outros duvidaram das imagens. Em ambos os casos, o avistamento nos ajudou a manter viva a lenda das sereias e de tudo semelhante. E com isso, chegamos ao final do nosso passeio pelos avistamentos mais surpreendentes e misteriosos capturados por drones. Qual dessas histórias mais impactou você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos fascinantes como este. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!